Olá, eu sou o professor Lara e sou especialista na banca IBGP. Se você vai fazer prova onde a banca organizadora do certame é a banca IBGP, você precisa se preparar comigo. Aqui hoje eu vou corrigir questões da banca concernentes ao conteúdo de português, matemática e raciocínio lógico, informática e dar várias dicas para você. Várias vezes durante a correção eu estarei falando da minha plataforma de estudos. Na minha plataforma de estudos você encontra todos os conteúdos de português, raciocínio lógico matemático, informática da banca IBGP para que você consiga fazer uma prova e gabaritar um grande número de questões a ponto de ficar dentro das vagas disponíveis do edital. Então, se você tem essa preocupação em se destacar no concurso público que você irá fazer e a banca é a banca IBGP, você necessita do meu curso preparatório, correto? Tem muito material meu aí, né, disponibilizado para você, mas lá na minha plataforma de estudos é muito melhor e você compreende bem melhor o que a banca está exigindo de você, correto? Aí tem o meu WhatsApp, você vê aí no canto da tela, o 379-96720202. Você conversa diretamente comigo, sem intermediário, correto? Bom, vamos, né, sem mais delongas, passarmos para a prova. Esta prova foi aplicada lá em Boa Esperança, ela foi para nível superior. Primeira dica que eu quero te dar sobre a banca. A banca, muitas vezes, a prova do ensino médio é muito mais difícil do que a do ensino superior. Lá no meu curso, né, você encontra vários simulados, nível médio, nível superior, e se você fizer essa comparação, você verá que as provas do nível médio muitas vezes são mais difíceis do que a do ensino superior. Então, se você vai fazer para ensino superior ou para ensino médio, esteja comigo lá no meu curso preparatório na plataforma, correto? Eu tenho essa prova disponibilizada para você. Então, é só você clicar no link e a prova estará disponibilizada para você. Eu deixei aí, né, na descrição do vídeo, aonde você vai encontrar o PDF com as questões dessa prova, correto? Pegue o PDF, né? Baixe o PDF, faça as questões e depois venha na correção comigo. Se você fizer isso, haverá um ganho absurdo, correto? Vou mostrar para você aqui, através de um vídeo curtinho, como você pode baixar essa prova lá no site, nesse link que está disponível aí para você. Assista o vídeo. Quando você clicar no link para fazer o download da prova, você vai cair nessa página aqui. Aqui eu tenho um vídeo com correção dessa prova aqui, que também tem o download disponibilizado para vocês. E a prova que vocês estão fazendo agora, para ter acesso ao PDF dela, é só clicar nessa imagem. Se você clicar nessa imagem, automaticamente você tem acesso ao PDF da prova que eu estou corrigindo agora com vocês. E aqui eu tenho outra correção de outra prova e o PDF está aqui também. E se você rolar, né, o site aqui para baixo, eu tenho várias condições de preços diferenciados para vocês. Então aproveite também e adquira o curso preparatório com condições especiais para vocês. Repetindo, para fazer o download da prova que nós estamos corrigindo agora,
É só clicar nessa imagem aqui e o download começa automaticamente, ok? Bom, agora que você já está de posse do PDF, né, já baixou o PDF, já fez os exercícios, venha na correção comigo, ok? Então vamos seguir, né? Questão de número 1. O principal assunto tratado nessa notícia está identificado corretamente na alternativa pessoal. Bom, aqui, né, nós temos um trecho do texto. Primeira coisa, um antigo povo da colônia sem descendentes. Aqui já fala, olha, identifica um povoado composto por descendentes, pessoal. É sem descendentes, correto? Então a letra B já está descartada, correto? Revela a existência de uma população, que essa população ela ainda existe, que ela está lá na Colômbia. Não, ela não existe mais, correto? Então também não é o nosso gabarito a letra A. Mas aqui diz, ó, uma população indígena caçadora-coletora, então ela é caçadora, misteriosa, deve ter vivido no centro da atual Colômbia há 6.000 anos atrás, pessoal. 6.000 anos é milhares de anos, correto? Então, meu gabarito é a letra C. Apresenta a descoberta de indígenas caçadores que provavelmente viveram há milhares de anos, onde atualmente fica a Colômbia. Gabarito letra C. Agora nós vamos corrigir 10 questões de português. Destas 10 questões, essa prova, eu achei o nível relativamente fácil. Então, se você acertar 7 destas 10 questões, você está num bom caminho. Agora, se você acertou mais de 7 questões, excelente, correto? Os meus alunos têm condições, né, de gabaritar todas essas questões. Então, espero que você também consiga gabaritar todas estas 10 questões. Se você estiver com dificuldade no português, adquira o curso preparatório. O link está aí na descrição. Você terá aulas de português, informática, matemática e raciocínio lógico, mas de uma forma esplendorosa, como está sendo essa correção, como será essa correção. Professor Lara, o senhor está corrigindo a prova e fazendo propaganda? Sim, eu vivo desse curso preparatório. Então, no decorrer da correção, eu vou falar muito do meu curso, correto? Por quê? Porque eu sei que se você adquirir, as suas chances serão enormes de você ficar dentro das vagas disponíveis desse edital. Vamos para a questão de número 2. No trecho, não deixou nenhum descendente, o pronome destacado está correto na alternativa. Pessoal, pronomes, classes de palavras, isso eu tenho lá na plataforma, né? Mas vamos relembrar aqui, correto? Vou te dar várias dicas aqui. Primeiro, tipos de pronomes. Nós temos pronomes pessoais. E neles, né, nesse pronome pessoal, se incluem os pronomes de tratamento. Quais são os pronomes pessoais? Fala para mim. É isso mesmo. Pronomes pessoais nós temos do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e dos casos, né, oblíquos, correto? O comigo, contigo, o mim, o teu, o a, o, correto? São dos casos oblíquos. E de tratamento. Me fala um pronome de tratamento. Isso mesmo. Você, senhora, senhor, correto? Então estão eles aí, ó, do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Oblíquo, comigo, lhe, a, mi, ti, mim, né? Pronomes do caso oblíquo. E de tratamento. Você, vossa, senhor. Estou relembrando com você esses pronomes, né? Te ajudando a relembrar os pronomes. Aí, pessoal, nós temos também, né, exemplos. Eu gosto muito da Ana. Aqui eu, né, pronome do caso reto. Aí eu tenho, olha, a carta
Fechei-a e coloquei-a no correio. Fechei-a. O a aqui está pronome, no lugar do nome. Então, nesse caso, o a aqui é um pronome oblíquo que está se referindo à carta, correto? A senhora deixou o casaco cair na rua, pronome de tratamento. E nas opções de resposta, nós tínhamos pronomes pessoais? Não tinha. Então, nenhum não é pronome pessoal, né? Podemos descartar. Outros tipos de pronomes. Pronomes possessivos. Olha, pronome possessivo vem nas opções de resposta. Pessoal, possessivo é de posse, né? Tenho posse, eu, meu, sua, correto? É meu, é seu. Isso são pronomes possessivos. Então, aqui, né, o próprio nome já o caracteriza, correto? E eu já disse alguns deles, né? Minha, sua, nosso, meu e vai. Exemplo, o computador que está em cima da mesa é meu, né? Olha aí, ó, pronome possessivo, correto? E nenhum é pronome possessivo? Não. Então, a opção de resposta da letra D, nós podemos descartar. Eu tenho pronomes demonstrativos. Pessoal, está demonstrando. Olha aí, né? O próprio nome já o define, é para mostrar. Então, nós temos esta, essa e aquela. Pessoal, prestem atenção. Essa está próximo de mim, né? Essa camisa é preta. Esta camisa é preta. Esta está próximo a mim, correto? Essa, apontando para você, a sua camisa, né? Essa camisa é bonita. E aquela camisa lá da prateleira, ela é verde, correto? Então, o que eu aprendo também com esses pronomes demonstrativos? Que além de proximidade, também primeira pessoa, o esta, primeira pessoa. Essa está, né, com você. Essa, segunda pessoa. Aquela, terceira pessoa. Porque pode ser que no dia da prova eles te cobrem isso também, correto? Então aí já está claro para você. Olha quantas coisas nós estamos relembrando, correto? E aí eu digo, essa camisa é linda, a sua, ok? Essa, se fosse a minha seria esta, não, essa camisa que está com você, correto, pessoal? Então, nenhum é pronome demonstrativo? Não, não é. Então, eu posso descartar a opção de resposta da letra A. Pronomes indefinidos. Olha bem, pessoal, o nome já o caracteriza. É indefinido. Não dá para definir, correto? Então, vamos aos exemplos. Nenhum, outras, alguém, tudo. Exemplo. Alguém deve me explicar a matéria. Dá para definir quem? Não. Alguém. E olha o que nós encontramos aqui. Nenhum. Não deixou nenhum descendente. Dá para definir o descendente? Não. Nenhum. É indefinido. Então, o meu gabarito é a letra B. Nenhum é pronome indefinido. E para relembrarmos, né, deixarmos bem redondinho a questão de pronomes, eu tenho pronomes relativo. Pessoal, se é relativo a algo, a alguém, a alguma coisa, correto? Então, os representantes são cujo, onde, os quais, que. Esse pronome aqui, principalmente o cujo, ele é extremamente cobrado em concurso e é um pronome relativo. Vamos a um exemplo? Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Então, o onde aqui é um pronome relativo ao lugar onde nasceu o avô de Daniel. Correto, pessoal? Do Daniel. Então,
nenhum não é pronome relativo, mas aqui você relembrou os pronomes, né? Então a letra C também não poderia ser o nosso gabarito. E para terminarmos, os mais fáceis, né? Interrogativo. Se é uma interrogação, é uma pergunta. Quanto, quem, que. Vamos ao exemplo. Quanto custa a entrada para o cinema? Olha o acento aqui de interrogação, pessoal. Então, quanto é um pronome interrogativo. Ficou redondinho, relembramos, né? Trabalhamos aí algumas partes dos pronomes. Isso completo você encontra na plataforma e com muitos exercícios. Agora, olha aqui que interessante. Em que ocupam a região atualmente, o agente do verbo identificado destacado está corretamente na alternativa. Pessoal, olha aí, ó, eu quero o verbo, né? Ocupam, correto? Eu quero o agente do verbo identificado está destacado, está corretamente na alternativa. Olha aqui que bacana. Que ocupam a região atualmente, pessoal. Que ocupam a região atualmente. Bom, nós temos as orações subordinadas. Temos orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. A Banco BGP explora muito essa parte, esse conteúdo. Ela ama cobrar as orações subordinadas. Prova disso, ela está cobrando aqui, mas de uma forma diferente, correto? A oração subordinada mais fácil que tem de identificar é a oração subordinada adjetiva. Ela se divide em duas partes, a explicativa e a restritiva, correto? A explicativa, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. E a restritiva, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Mas, professor Lara, você não explicou nada. O que aconteceu? Qual que é a explicativa? Qual que é a restritiva? Pessoal, prestem atenção. Primeiro, até que se prove o contrário, as orações subordinadas adjetivas começam com a partícula que, mas isso não é regra. Mas na grande maioria das vezes, sim. Correto? Então, como identificar uma da outra? Olha bem, o exame final deixou todos apreensivos. Você entendeu? Entendeu. Então, por que tem essa parte do texto? O exame final, que estava muito difícil. Aqui, quem escreveu essa frase, né, essa oração, teve a preocupação de colocar uma explicação a mais. Então, essa parte explicativa funciona como se fosse um aposto explicativo. E tanto o aposto explicativo tanto quanto o aposto e a oração subordinada adjetiva tem que ser isolado por vírgula. Então, o exame final, que estava muito difícil, olha que é a explicação, deixou todos apreensivos. Mas se eu tirar esta parte, a oração mantém, certo? Ela continua sendo clara, só que ele quis dar uma explicação a mais, certo? E a restritiva, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. São todas as pessoas que são mais doentes? Não. São as pessoas que não praticam esporte. Então, aqui é uma restrição. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Restringiu a um grupo de pessoas. E nesse caso aqui, não é separado por vírgula, certo? Olha quantos conceitos aí, quantas coisas você relembrou ou aprendeu, correto? Em uma única questão, ok? Ótimo. Então, aqui você pode ver, ó,
e aprovada por indígenas descendentes das populações miúsca que ocupam a região atualmente. Olha o tanto que isso aqui é claro como uma oração subordinada adjetiva, porque eu posso tirar a oração subordinada e o texto mantém normalmente. Aprovada por indígenas descendentes das populações miúsca, a pesquisa revelou que esse grupo não deixou nenhum descendente. Então, mais uma vez, reforçando o aprendizado aí para vocês. Então, essa parte que ocupam a região atualmente está, nesse caso aqui, o agente é indígenas descendentes das populações miúsca, gabarito letra, ó eles aí, ó, indígenas descendentes das populações miúsca, gabarito letra D. Espero que você tenha acertado, né? Espero também que você esteja com o PDF em mãos, porque eu disponibilizei para você, né? Está aí na descrição do vídeo e eu fiz o vídeo mostrando como você baixa o PDF. Questão de número 4. Não se sabe de onde esse povo veio, nem o que exatamente ocorreu com ele. A função identificada a função do termo identificado, destacado, está corretamente na alternativa pessoal. Dica: conjunções, advérbios, preposições, praticamente em toda a prova da Banca e BGP você vai encontrar. Não vai para a sua prova sem estudar conjunções, advérbios e preposições. São extremamente cobrados pela banca. Novamente, a banca está cobrando aqui uma conjunção, correto? E nós temos que identificá-la aqui. Primeiramente, esse NEM cria uma soma da ideia seguinte à ideia anterior, ele inicia uma causa, apresenta uma contraposição, introduz uma consequência. Então, vamos lá, né? Eu quero aí essa conjunção NEM. Primeiro, conjunção de causa. Porque, pois, como, já que, visto que, uma vez que. Exemplo, não foi à festa, visto que estava doente. Qual a causa dele não ter ido à festa? Estava doente. Então, esse visto que eu poderia ter trocado por porque, pois, como, já que, uma vez que. Então, aqui nós temos conjunções causais. E nem se encontra aqui? Não. Então, a letra B eu posso descartar. Não é conjunção de causa. Adversidade, pessoal. As conjunções adversativas são as conjunções mais cobradas pelas bancas e a IBGP não é diferente. Conjunções adversativas conclusivas, concessivas, são extremamente cobrados pela banca. Ora como distrator, ora como gabarito. Fiquem atentos. E as adversativas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e vai. Ela se esforçou, contudo, o resultado não foi o esperado. Olha que a adversidade, a contraposição. Ela se esforçou. Ora, se a pessoa se esforça, espera com que ela consiga, com que ela atinja o objetivo dela, correto? Ela se esforçou, contudo, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, o resultado não foi o esperado. Você viu o nem aqui? Não. Então, nem não é uma conjunção adversativa, não pode ser a letra C. E consequência, né? Ou consecutivas. O que precedido de tão, tanto, tal, de modo que, de maneira que, de sorte que. O barulho era tão alto que não conseguiu dormir. Então, qual foi a consequência desse barulho tão alto? Não conseguir dormir. Então, conjunções de consequência. Você viu o nem aqui? Não. Então, a letra D não pode ser o nosso gabarito,
Mas olha aí a quantidade de informações, a quantidade de conhecimentos disponibilizado para você, correto? Pessoal, dá um joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho e melhor ainda, se você puder deixar um comentário, isso é muito importante, né? A plataforma que está esse vídeo aí reconhece que esse vídeo é de relevância e pode ajudar outros. Espero que esteja te ajudando também. Então, vamos lá, né? Aqui tudo é completo. Conjunções aditivas. E, nem, não só, mas também. Então, eu quero que você entenda que o nem é uma conjunção aditiva. O que é aditiva? É adicionar, correto? Bem como, exemplo, ele comprou pão e leite. Não só fez a tarefa, mas também ajudou o colega. Pessoal, isso aqui é muito importante. O mas é uma conjunção de adversidade, adversativa. Quando ele está com o também, mas também, ele é aditivo, ok? Cuidado para não escorregar na casca da banana. Ele não estudou nem trabalhou. Olha o nem aqui. Então, o nem cria uma soma da ideia seguinte, a ideia anterior. Gabarito letra A. Vamos mais uma? No trecho, por uma migração em massa de população agrícolas vindas, a expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por uma expressão equivalente identificada corretamente na alternativa. Eu quero essa expressão aí. Olha o que eu deixei aqui, ó. A empresa demitiu funcionários em massa após a crise econômica. Aqui, a banca está testando o seu vocabulário, né? Como você consegue entender, né, determinadas expressões e se você entende ou não, correto? Então, em massa é em grande escala, é um número grande, correto? A empresa demitiu funcionários em massa após a crise, ou seja, um grande número de funcionários. Então, vamos lá, né? Em massa pode ser substituído em pequeno número? Não. Insignificante quantidade? Também não. Exígua, aí a banca pegou pesado, né? Exígua é a forma feminina de exíguo, que significa algo insuficiente, escasso, diminuto ou insignificante em tamanho ou quantidade. Então também a letra C não poderia ser o nosso gabarito, mas aqui estava gritando a letra A, né, pessoal? Eu creio que a questão de número 5 era uma questão fácil de gabaritar. Aqui você não poderia ter errado essa questão. Vamos continuar? Questão de número 6. O idioma xibixa surgiu na parte central do continente americano. Pessoal, cuidado. A parte destacada se relaciona com o verbo surgiu para transitividade verbal. As bancas exploram muito isso. Verbo intransitivo, verbo transitivo. Quando o verbo é transitivo é porque ele necessita de complemento, que pode ser transitivo indireto, quando exige a preposição, e pode ser indireto, e pode ser direto, quando não exige a preposição. Correto? Claro que eu tenho uma aula linda e maravilhosa lá na plataforma sobre isso, e as bancas exploram bastante. Então, o que está analisando é essa parte aqui. Então, sempre se atente à parte que está sendo analisada. Mas antes dessa parte, eu tenho um verbo. O verbo surgiu. E, pessoal, olha bem, o verbo surgiu é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Eu ainda deixei um exemplo aí para você. O sol surgiu. Pronto.
Não precisa, você já entendeu, ele não pede um complemento. Se eu falasse, por exemplo, João comprou, a primeira coisa que você ia me perguntar, comprou o quê? Então o verbo comprar exige complemento, mas o verbo surgiu, não. Ora, na parte central do continente americano é adjunto adverbial de lugar. Olha a banca cobrando os advérbios aí, né? De forma clara praticamente, mas é igual eu falei para vocês. Conjunções, preposições, advérbios, a banca explora muito. Então, na parte central do continente americano, correto? Cadê? Apresentar uma circunstância espacial sobre o idioma. Então, é um advérbio de lugar. Gabarito letra A, ok? Questão de número 7. Aqui, pessoal, eu tenho uma tirinha. Dica. Tirinha tem vários quadros. Charge. Geralmente vem um quadro só. Repetindo. Tirinha, vários quadros. Charge, geralmente um quadro apenas. E aqui, né, você já fez, né? Já respondeu a pergunta. Vamos para frente, né? O principal objetivo comunicativo desta tirinha está identificado corretamente na alternativa. Cuidado com a casca da banana. Cuidado. Provar que os tratados de paz podem funcionar. Pessoal, em algum momento falou aqui de tratado de paz? Não. Extrapolou o texto, correto? Mostrar que qualquer território está sujeito a sofrer represália de seus vizinhos. Então, a letra A você já poderia descartar, a letra B é o nosso gabarito. Mostrar que qualquer território está sujeito a sofrer represália de seus vizinhos. Destacar que um território sagrado não pode pertencer a um único povo. Nada a ver, né? Então, a letra C também poderíamos descartar. E a 4, pessoal, se você marcou a 4, não pode, correto? Promover a ideia de que o armamento é a solução para não entrar em conflito. Aí não, né? Eu vou me armar porque aí eu não vou entrar em conflito. Nada a ver, pessoal. Então, meu gabarito é a letra B. Espero que você tenha gabaritado corretamente essa questão. E eu te dei a dica aí, a diferença de tirinha e charge. Questão de número 8. As expressões do norte e do sul têm sua função identificada de maneira correta na alternativa. Primeiro, descrevem a distância dos vizinhos em litígio. Pessoal, nada a ver, né? Errado. Apresenta uma orientação geográfica de coordenadas, latitude, longitude, nada a ver. Funcionam como identificadores dos vizinhos em conflito? Sim, gabarito letra C. Mostram a população que está insatisfeita com a atuação do próprio Estado. Aqui é uma crítica contra o Estado do Norte e do Sul? Nada a ver, né? Então, meu gabarito é a letra C. Espero que vocês tenham gabaritado. 9. Considerando o tipo de linguagem adotada na tirinha, todas as alternativas apresentam afirmações corretas, exceto, pessoal, aqui eu tenho a tirinha, correto? Vocês podem ver que aqui eles apresentam, né, o mais próximo possível de uma linguagem formal. Aqui eles quiseram fazer como se fosse um texto jornalístico mesmo, correto? Essa era a função, né, da tirinha em si, passar essa ideia de que era uma reportagem, né? Algo estava acontecendo e eles noticiaram como se fosse uma reportagem, correto? Então, letra A. Cuidado, pessoal, que aqui é o exceto. Se não você marca uma que está correta, porque você não prestou atenção no exceto. Isso é muito importante no dia da sua prova. Fiquem atentos, correto? Ótimo. Então, vamos lá, né?
há um registro mais próximo de uma linguagem formal? Sim, você vê aqui que não há desvio, né, na linguagem. Por exemplo, vai escrever para e escreve pra. Aí é linguagem informal. Aqui não tem esses desvios. É composta por uma combinação de linguagem verbal e não verbal? Correto, pessoal. O que é uma linguagem verbal? São palavras, são verbos, né? Então aqui eu tenho palavras, correto? O que é não verbal? Pode ser imagem, pode ser um filme, um som, né? Linguagem não verbal, mas a imagem é uma linguagem não verbal, correto? Mas aqui eu tenho imagem e verbos, palavras, então é linguagem verbal e não verbal, corretíssimo. Aproxima-se de um tom quase neutro, típico do jargão jornalístico. Sim, o jornal geralmente, né, na grande maioria das vezes, relata o que está acontecendo em terceira pessoa, correto. Apresenta fusão de recursos audiovisuais com variações linguísticas regionais. Pessoal, audiovisuais com variações linguísticas regionais. O que é uma variação linguística regional? Se você tivesse com dificuldade no audiovisual. Por exemplo, em Minas, né? Falamos muito nó, nu, uai. O Rio Grande do Sul, bate. Na Bahia, oxente, meu rei. Então, isso são variações linguísticas regionais e não acontece aqui. Então, eu quero o exceto. Eu quero aquilo que não condiz com o que está se pedindo. Então, meu gabarito é a letra D. Cuidado para o dia da sua prova você não escorregar na casca da banana e marcar o correto, sendo que eles estão pedindo o exceto. Cuidado. E questão de número 10. Pessoal, terminando aqui, nós já vamos passar para matemática e raciocínio lógico. São 10 questões de português que nós acabamos de corrigir com várias dicas que eu passei para você, correto? Destas 10, se você acertou 7, você está próximo do ideal, porque o ideal é gabaritar, né? Os meus alunos têm condições de gabaritar essa prova aqui fácil. Foi uma prova fácil. Então, se você acertou de 7 para mais, você está num bom caminho. Se você acertou menos de 7, é necessário você reforçar o conteúdo de português. E eu volto a dizer, eu tenho o curso completo e eu posso te ajudar para que você consiga uma classificação melhor neste concurso público que você irá fazer. Você vai ter acesso a inúmeros simulados da banca com este nível de correção. Então, venha se preparar comigo, ok? E para terminarmos, no segundo quadrinho é correto afirmar que a expressão de território completa o sentido do termo. Pessoal, vamos terminar o português e já vamos para o raciocínio lógico em sequência. Então, eles querem essa parte aqui, ó. Vizinhos do norte consideram invasão de território. Pessoal, o verbo é invadir. Invasão, ela é oriunda do verbo invadir, mas invasão é um substantivo. Correto? Fiquem atentos quanto a isso. Invasão aqui não é verbo, é um substantivo. Ora, então se aqui não é verbo, é um substantivo, então de território, pessoal, é um adjunto adnominal, correto? Junto do nome, que seria invasão, correto? Então, meu gabarito é a letra D. Olha como eles cobraram um adjunto adnominal, que forma diferente. Talvez para você foi até mais fácil, né? Mas olha bem o que a banca explora, correto? Vamos olhar a palavra aqui, peraí. Pronto, agora vamos para o raciocínio lógico.
Eu deixei disponibilizado para você o PDF. Espero que você tenha feito as questões. Não adianta você ver eu corrigir as questões se você não tentar fazer. São 10 questões de raciocínio lógico. Vou ser sincero para você. Essas questões para os meus alunos, aqueles que realmente estudam o conteúdo, são questões banais. Destas 10 questões, dava para ter acertado as 10. Se você acertou 7, está em um bom caminho. Se você acertou menos de 7, corre e adquira o meu curso que você vai ser beneficiado. MMC, MDC, análise combinatória, razão e proporção, diagrama de Venn, conjuntos numéricos, sequências lógicas. Estes são os conteúdos principais que a banca mais explora. Então fique atento, correto? E eu tenho tudo isso com muitos simulados da banca disponibilizado para você. Quer entrar em contato comigo? Olha o WhatsApp aqui, ó, 379-9672-0202, ou através, quer adquirir o curso completo, está aí na descrição do vídeo também, e está com uma condição de pagamento espetacular, ok? Vamos lá. A empresa tal monitora remotamente a variação da temperatura de seus veículos de transporte. Em um determinado momento, a temperatura interna do compartimento de carga foi de menos 12,5 graus Celsius, enquanto a temperatura ideal de conservação é de 5 graus Celsius. O sistema de controle precisa registrar o valor absoluto da diferença entre a temperatura ideal e a temperatura registrada para acionar um alerta. É correto afirmar que o valor absoluto da diferença de temperatura que o sistema deve registrar pessoal, aqui eu fiz uma reta numérica para você, É claro que ela é infinita para a direita e para a esquerda. E aqui eu tenho os pontos, Aqui os positivos, aqui os negativos, correto? Menos 12,5. Aonde que está? Aqui, Entre o menos 10 e o menos 15. Está menos 12,5. O que eles querem? Eles querem saber quantos números tem entre menos 12,5 até 5 graus positivos. É só isso, pessoal. Nesse caso, o valor absoluto conta a distância, qual é a distância do menos 12,5 até o 5 positivo. E aqui você pode ver, ó, do 5 até o 0, eu tenho 5 números. Do 0 até o menos 5, mais 5. Do menos 5 até o 10, mais 5. E do menos 10 até o menos 12,5, eu tenho 2,5. Então, quantos números eu tenho aqui nesse intervalo de menos 12,5 até 5? É só eu somar. Eu tenho, olha bem, eu tenho menos 12,5, então do menos 12 até o 0, eu tenho 12,5, correto? E do 0 até o 5, eu tenho 5. E agora é só somar. 5 com 0, 5. 2 mais 5, 7. Desce 1, vírgula debaixo de vírgula, 17,5 números. Ou seja, 17,5 graus. Gabarito letra A. Espero que você tenha gabaritado. E a banca tem cobrado muito isso também, com saldo de bancário negativo, certo? Ou controle de contabilidade que dá números negativos. É só você saber o intervalo que tem entre o que eles querem e o que está apresentando. Quantos números tem aqui nesse intervalo? E aí é só somar. E esquece o fato de ser negativo, correto? Porque do menos 12,5 até o 0,
eu tenho 12,5 números. Entenderam? É isso, tá bom? Espero que você tenha gabaritado. Questão de 12. Pessoal, isso aqui é uma questão de graça. Isso aqui é o básico da tabela verdade. Isso aqui eu falo com os meus alunos. Se você aprender a tabela verdade da proposição P e Q os símbolos dos conectivos, é 70% da sua prova. Então fiquem atentos quanto a isso. Eu tenho uma aula maravilhosa de tabela verdade e muitos exercícios. Isso aqui é questão de graça. Considere as proposições. O candidato é aprovado na prova escrita. Essa é a proposição P. O candidato realiza o teste físico. Proposição Q. Assinale a alternativa que expressa corretamente a tradução de P, esse sinal Q, para a linguagem corrente pessoal. Vou mostrar para vocês. Eu quero essa proposição aí com este símbolo, uma seta apontando para os dois lados. O que isso significa? Aí eu vou deixar aqui para você, ó, os conectivos, os símbolos e as operações. Isso aqui, pessoal, é o básico da tabela verdade, mas que te ajuda em todo o conteúdo concernente à tabela verdade. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho o conectivo não. O símbolo do não é este símbolo aqui que parece o tio, né? O acento tio. Mas tem este símbolo aqui, parece um L deitado. Esse também é um símbolo do não. E qual é essa operação? Aqui é negação, correto? Então, para representar a negação, eu posso usar este símbolo aí, correto? Ou este, que parece o tio, ou esse que parece a letra L deitada, correto? Qual outro conectivo que eu tenho? Eu tenho o E, conectivo E, e o símbolo dele é esse, que parece o acento circunflexo, ou a letra V de cabeça para baixo. Este é o símbolo que representa o conectivo E. E o importante, o E é uma conjunção. Isso é importante você saber. Outro conectivo, o OU. Olha o símbolo do OU. Parece a letra V, não parece a letra V? E a operação do OU é uma disjunção. Então, aprendeu isso aqui, você já está a passos largos na tabela verdade. Eu tenho o se então, é o mais cobrado de todos da tabela verdade. Pessoal, o símbolo do se então é essa seta apontando para a direita. E a operação, lembre-se, se lá no português, se é uma conjunção condicional, tem uma condição para algo acontecer. Ora, se o se então é esse símbolo com a seta apontada para a direita e o se é uma conjunção condicional, então o se então é uma condicional. E eu tenho se, somente se, pessoal. O se é uma condicional. O se, somente se. Eu tenho duas condicionais. Então a seta aponta para os dois lados. E se eu tenho duas condicionais, eu tenho uma bicondicional, correto? E tem o ou. Qual que é o símbolo do ou? Não é este aí que parece com a letra V? O ou é o símbolo do ou com esse tracinho embaixo. Enquanto que o ou é uma disjunção, o ou não é uma bidisjunção não, pessoal. O ou é uma disjunção exclusiva, correto? Ótimo. Agora podemos voltar para a pergunta, né? Vamos lá, para a questão. Primeiro, identificar os conectivos. Olha aqui, ó. Se, então, ou, se, somente se, e o e. Aqui estão os conectivos. O se, então, é uma condicional. O ou é uma disjunção. Se, somente se, é uma bicondicional.
E o E é uma conjunção. Então, vamos lá. Se, então, o símbolo a seta apontada para a direita. O OU é a letra V, parece com a letra V. O se, somente se, a seta apontando para os dois lados. E o E, que é uma conjunção, parece com a letra V de cabeça para baixo ou o acento circunflexo. E este símbolo aqui, qual é ele? Ele é a seta apontando para os dois lados, o se, somente se. Então, como ler isso aqui? Você vem aqui, ó, proposição P. O candidato é aprovado na prova escrita se, somente se, proposição Q. O candidato realiza o teste físico. Então, o meu gabarito é a letra C. Correto, pessoal? Pronto. Você não pode mais esquecer dessas informações que eu te passei e que eu creio que ficou muito clara. Essa dica, essas informações, merece você dar um joinha, inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário aí para nós, né? Questão 13. Uma academia oferece um plano de mensalidade com uma taxa de inscrição fixa e um valor adicional por mês de uso. Um cliente pagou R$ 220 por um plano de 3 meses. Outro cliente, para um plano de 7 meses, pagou R$ 420. Se um terceiro cliente pagou R$ 370, é correto afirmar que a duração do seu plano em meses foi de... Pessoal, aqui é sistema, tem uma fórmula para resolvermos isso aqui, correto? Mas dá para fazer por dedução. Está falando que tem uma taxa de inscrição fixa. Então, tem um valor que todos os alunos pagam ao fazer a inscrição. Então, esse que pagou 220, pagou essa taxa de inscrição. O que pagou 420, pagou a taxa de inscrição. Além da taxa de inscrição, tem a mensalidade por mês, correto? Então, se você pegar digamos que seja um valor X aí, a taxa de inscrição, então você estipula esse valor. Por exemplo, se for R$ 30, então 220 menos 30, que é a taxa de inscrição, 190 seria o plano de 3 meses, que daria aí uns R$ 63 por mês de uso, né? Agora, se eu pego aqui 420, tiro R$ 30, que é a mesma taxa de inscrição, e dividir por 7, vai dar em torno aí dos R$ 55. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, 370 menos R$ 30, aí eu vou dividir pela quantidade de meses que tem as opções de resposta, correto? E aqui chegar mais próximo da mensalidade de 7 meses é a quantidade de meses que este aluno aqui pagou. E se você fizer isso, vai chegar em 6 meses. Outra coisa, a letra A e a letra B, você já poderia riscar de cara. Por quê? Olha, pessoal, se 7 meses o sujeito pagou 420, em 9 meses ele vai pagar mais de 420. E aqui diz que esse terceiro pagou 370. Então, ele não poderia pagar mais do que 7 meses. Então, a letra... Eita, aqui não deu não. A letra A e a letra B, você poderia descartar de cara. E aí você ficaria com a letra C e com a letra D. Mas o nosso gabarito é a letra D, porque se você usou esse método que eu te falei. Agora vamos para a fórmula. Eu sei que tem uma taxa de inscrição fixa. Vou chamar ela de X. E sei que esse sujeito aqui pagou esse X e pagou também um valor adicional por mês de uso. E ele pagou 3 meses. Então, eu vou chamar essa taxa mensal agora, eu vou chamar ela de Y. Então, ele pagou 3 vezes Y, correto? Que é essa taxa de mês de uso. Então, se eu juntar a inscrição, que foi o valor fixo, mais essas 3 mensalidades, 3 vezes Y, se eu somar isso, eu tenho que encontrar R$ 220. A mesma coisa aconteceu com este aqui, correto? De 7 meses. Ele pagou uma taxa de inscrição fixa e pagou 7 meses de uso.
Então, ele pagou 7 vezes Y. E se eu somar, eu vou encontrar R$420. O que eu tenho que fazer aqui? Pessoal, isso aqui é sistema. Eu quero eliminar uma letra para que eu possa achar o valor da outra. O mais fácil para mim aqui é eliminar o X. Aqui eu tenho um X e aqui eu tenho um X. Não está representado, mas aqui é 1, né? 1x e 1x. Então, 1x menos 1x dá nada. 1 menos 1, 0, correto? E vai me sobrar apenas o y. E aí eu vou achar o valor de y. Então, como que eu faço isso? Olha bem, x mais 7y, correto? X mais 3y menos, correto? Isso é igual. Se eu estou subtraindo 420 menos 220. Por que eu fiz isso? Coloquei letras de um lado e números de outro. Você concorda comigo? Então vamos lá. Eu tenho 1x menos 1x, quanto que dá? 0. Eu tenho 7y menos 3y. 7 menos 3 é quanto, pessoal? 4. Então, isso aqui menos isso aqui deu 4y. Porque x menos x, 0. 7 menos 3, 4. E é igual a quanto, pessoal? É igual a 200. Porque 420 menos 220 é 200. Então, agora eu vou pegar esse 4 que está multiplicando o y e trazer ele para o lado de cá. Quando eu faço isso, eu inverto a operação. Aqui ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então, vai ficar y igual a 200 dividido por 4. Y é igual a 50, porque 200 dividido por 4 é 50. Então, eu achei o valor de y, correto? Agora é fácil, é só achar o valor de x, não é? Então, vamos lá. X, olha bem, x mais 3y é igual a quanto, pessoal? 220, olha. X, a taxa de inscrição fixa. 3 meses, não é? E aqui nós usamos o y para a mensalidade. X mais 3y é igual a 220. Quanto que é o y? 50. Então, vai ficar x mais 3 vezes 50 é igual a 220. Então, isso aqui vai ficar x mais 3 vezes 50, 150 é igual a 220. Aqui, pessoal, é mais. Quando eu levar esse 150 para o lado de cá, separar as letras e os números, aqui é adição. Então, quando eu inverter o sinal, ele vem subtraindo. Então, vai ficar x é igual a 220 menos 150, porque o contrário da adição é subtração. Então, x é igual a 220 menos 150, 70. Agora eu sei o valor de x. X é igual a 70. Agora ficou fácil, né? Agora eu quero resolver isso aqui. Se um terceiro cliente pagou o valor de 370, então vamos lá. X é a taxa de inscrição, mais Y é a mensalidade do mês de uso, correto? Eu sei que X mais Y vezes a quantidade de meses que esse sujeito aqui usou vai ser igual a, vamos lá, igual a 370. X é 70, Y é 50, vezes os meses que ele pagou. Então, continuando, é 70 mais 50 vezes M, que é igual a 370. Estão comigo? X é a taxa de inscrição. Y é o uso mensal. Então, Y vezes a quantidade de meses que ele pagou, que é o que nós queremos. 70
a taxa fixa, 50 mensalidade mensal, vezes a quantidade de meses que nós não sabemos, é igual a 370. Então, agora eu vou pegar 50 vezes a quantidade de meses, os 70 que está aqui, ó, somando, ele passa para cá subtraindo. Então, vai ficar 370 menos 70. 50 vezes M é igual a 300. Aqui o 50 está multiplicando o M. Aqui, quando ele vem para o lado de cá, ele vai inverter a operação. Então, ele vai vir dividindo. Por que que aqui veio subtraindo? Porque aqui estava somando. Adição. Qual é o contrário da adição? Subtração. Correto? Então, aqui é multiplicação. Qual o contrário da multiplicação? Divisão. Então, vai ficar M é igual a 300 dividido por 50. Pessoal, aqui é fácil fazer. 300 dividido por 50. Você corta esse 0 do 300 e o 0 de 50. 30 dividido por 5, nós sabemos que é 6. Então, quantos meses, quantas mensalidades ele pagou? 6. Gabarito letra D. Correto? Tinha como fazer por dedução? Tinha. E a fórmula do sistema? Fizemos. Tranquilo? Aqui é completo. Correto? Vamos continuar. Questão 14. Durante uma feira escolar beneficente, 120 rifas foram disponibilizadas para o sorteio de uma bicicleta. Para ajudar na campanha, o aluno Tiago comprou 18 bilhetes. Os restantes foram vendidos para os outros alunos e pais. É correto afirmar que a probabilidade de Tiago ter um de seus bilhetes sorteados é de, pessoal, probabilidade. Probabilidade é o que eu tenho, correto? Isso é o que eu tenho sobre o que eu quero. Por exemplo, o que nós temos? 120 rifas. O que eu quero? Os 18 bilhetes do Tiago, correto? É isso, probabilidade é isso. Eu posso simplificar isso aqui? Posso. Então, eu vou simplificar por 2. 18 dividido por 2, eu tenho 9. 120 dividido por 2, 60. Dá para simplificar novamente? Dá, por 3. 9 dividido por 3, 3. 60 dividido por 3, 20. 3 sobre 20. Só que eles não querem em fração, eles querem em porcentagem. Então, é só dividir 3 por 20, correto? 3 não divide por 20. Então, eu coloco um 0 aqui, 0, aqui. Qual número que eu multiplico 20 chega perto de 30? É 1. 1 vezes 20, 20. 30 menos 20, sobram 10. 10 não dá por 20, eu coloco um 0 aqui. 5 vezes 20 é 100. 100 menos 100, nada. Então, deu 0,15. Pessoal, isso aqui é um número decimal. E aqui está em porcentagem. Coloca isso na sua mente. Porcentagem. Por 100. Repetindo. Porcentagem. Por 100. Então, é só multiplicar 0,15 por 100. Multiplicar por 100 não é andar com a vírgula duas casas, porque o 100 não tem 2 zeros, então é só andar com a vírgula uma, duas casas. E se eu andar com a vírgula aqui duas casas, vai dar quanto? 15, correto? 15 o quê? Porcento, porque eu multipliquei por 100, porcentagem por 100. Então, a probabilidade é de 15%. Tranquilo? Vamos para a questão de número 15. Questão de graça. Essa nós acabamos de fazer. Eu quero esse símbolo aqui. Você já sabe qual é este símbolo. Proposição P, proposição Q, com este símbolo. Correto, pessoal? Então, vamos lá, né? O símbolo é esse aí. Qual é este símbolo? Você sabe. Olha bem, repetindo aqui, ó. Conectivo não,
tem esses dois símbolos, um que parece com tio, o outro L deitado é negação. O E, o conectivo E, o símbolo parece com o acento circunflexo, ou a letra V de cabeça para baixo e é uma conjunção. O OU parece com a letra V, né? Parece com a letra V e a operação é disjunção. Eu tenho se então, que é a seta apontando para a direita e é uma condicional. Se somente se, a seta apontando para os dois lados e é uma bicondicional. E o ou, que é o símbolo do ou com um tracinho embaixo, correto? E aqui é uma disjunção exclusiva. Voltando aqui para o nosso caso. Primeiro, identificar os conectivos, correto? Aqui eu tenho o E, o ou, o se então, e aqui é o se, somente se, né? Aqui ficou, tem que puxar um pouquinho mais para cá. Então, qual que é este símbolo que nós estamos procurando? Mas antes, né, vamos reforçar aqui, ó. O E é uma conjunção, o ou uma disjunção, o se então uma condicional, o se somente se é uma bicondicional. O E, o símbolo, é a letra V, parece com a letra V de cabeça para baixo, a disjunção parece com a letra V, a condicional é a seta apontando para a direita, a bicondicional, a seta apontando para os dois lados. E no nosso caso aqui, nós temos o OU, e o OU nós temos ele na letra B. O servidor de dados está funcionando ou a rede de internet está instável, gabarito letra B. Se uma questão dessa que vem para os meus alunos, eles até caem de costas de tanto que eles acham bom. E veio, né? Lá em Boa Esperança eu tinha uma turma e eles gabaritaram essa prova aqui. Se uma equipe de futebol treina intensamente, então ela vence o campeonato. Assinale a alternativa que expressa corretamente o símbolo utilizado para representar o conectivo lógico. Aí ficou fácil, né, pessoal? Letra C, isso aqui é de graça. Para você que esteve comigo nesta aula, já está pronto, né? Já está pronto. Tranquilo? 17. É correto afirmar que para as frações e raízes apresentadas a seguir, aquela que resulta em um número inteiro. Pessoal, lá em conjuntos numéricos, eu tenho a aula de conjuntos numéricos, números primos, inteiros, racionais, irracionais, correto? Ótimo. Então, vamos lá. 10 dividido por 4 vai dar um número inteiro? Então, vamos ver, né? 10 dividido por 4. 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 é 2, correto? 2 não vai por 4, então coloca um zero aqui e vírgula aqui. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. Deu 2,5. 2,5 é um número inteiro, pessoal? Não. Então, a letra A não pode ser o meu gabarito. Aqui eu até coloquei aqui para vocês, ó, raiz quadrada de 10. Eu não precisava colocar, mas aqui é a raiz quadrada de 10. Pessoal, raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo que vai dar outro número. Por exemplo, 3 vezes 3 é 9, correto? E 9 não é 10. Então, eu tenho um número que eu posso multiplicar por ele, que vai dar 10. E esse número é inteiro, pessoal. Depois do 3, eu tenho 4. 4 vezes 4 é 16. Mais 10 está entre 9 e 16. Então, qual é o número, né? A raiz quadrada de 10? É 3,1623. É aproximadamente ainda. Mas isso aqui é um número inteiro? Não. Então, a letra B não pode ser o meu gabarito. Raiz cúbica de 27. Pessoal, tem aulas de radiciação. Isso aqui é fácil resolver. Você pega o 27, fatora ele. Vou usar o 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 3. Eu posso dizer que
3 elevado à terceira potência é 27. Ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, em vez de colocar o 27, eu vou colocar essa potenciação dentro aqui da raiz. Aí vai ficar raiz cúbica de 3 elevado à terceira potência. Aí eu posso cortar aqui e vou chegar a 3. Raiz cúbica de 27 é 3. 3 é um número inteiro? É. Então, meu gabarito é a letra C. 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. 7,5 é um número inteiro? Não. Então, a letra D não poderia ser o nosso gabarito. Olha aqui uma questão banal, fração, matemática básica. Meus alunos também riram até cair de costa. Aqui eu tenho que somar, pessoal. Ela gastou 1/3 com bolsa, 1/4 com alimentação e 1/6 com conta de água e luz, correto? E eu quero somar essas frações. Aqui eu tenho denominadores diferentes, então eu tenho que achar um denominador comum, um mini múltiplo comum. De quanto? De 3, 4 e 6. Isso aqui eu tenho uma aula de frações, isso aqui é sopa de minhoca, né, pessoal? De tão mole que tá, né? Então, vamos lá. Vou usar o 2. 3 não vai por 2, eu vou repetir o 3. 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3. Vou usar o 2 de novo. 3 não vai por 2, vou repetir. 2 por 2 é 1, 3 não divide por 2, vou repetir. Vou usar o 3 agora. 3 dividido por 3 é 1, eu já tinha um 1, 3 por 3 é 1. E agora multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o denominador que eu vou usar, né, comum aqui, vai ser o 12. Porque 12 é o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6. Então, vamos lá. E agora, o que eu faço? 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1, 4, correto? 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Eu estou somando. Então, aqui vai ter o sinal de mais, né? Estou somando. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 1 é 2. Estou somando. O 2 não saiu daqui não, né? Mas é esse 2. 2 vezes 1, 2. E agora é só somar, né, pessoal? Vamos lá? O 12 mantém, né? Porque ele é o denominador comum. E agora é só somar. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Então, 9 dozeavos. Do valor da bolsa que ela tem, dividida em 12 partes, ela gastou 9 partes de 12. Então, se eu pegar aqui, ó, 2.400 e dividir por 12, eu vou achar o valor de cada parte, correto? Então, vamos lá. 2 vezes 12, 24. 24 menos 24, nada. Desce o zero, joga ele aqui. Desce o zero, joga ele aqui. Cada parte eu sei que é R$200. Então, o todo é quanto? R$2.400. Esse é o todo. Quantas partes ela gastou do todo? 9. 9 vezes 2. 9 vezes 200, você concorda comigo que é 1.800? Então, é 2.400 menos 1.800. Desce o zero, desce o zero. 4 não vai por 8, então aqui fica 1, aqui fica 14. 14 menos 8 é 6. 1 menos 1 é nada. Então, sobrou para ela R$600. E do que sobrou, a metade ela vai colocar na poupança. Quanto que é a metade de 600, pessoal? 300. Gabarito letra B. Espero que você tenha gabaritado essa questão de graça, né? Ah, professor, estou com dificuldade em frações, estou em dificuldade aqui com contas básicas. Pessoal, você tem a oportunidade de adquirir o curso completo. Essas 10 questões foram questões fáceis para quem estudou. Não perde essa oportunidade, adquira o curso.
Na empresa tal, foi realizada uma pesquisa com 200 funcionários sobre a participação em 2 programas de treinamentos, gerenciamento de projetos e controle de qualidade. Os resultados mostraram que 120 funcionários participam do treinamento de gerenciamento de projetos, 80 funcionários participam do treinamento de controle de qualidade, 30 funcionários participam de ambos os treinamentos. Diagrama de Venn, questão de graça, questão que você não pode errar no dia de sua prova. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de funcionários que não participam de nenhum dos 2 treinamentos diagrama de Venn é extremamente cobrado pela banca. Vamos lá, né? Eu tenho uma empresa com 200 funcionários. 120 funcionários foram fazer gerenciamento de projetos. 80 funcionários, controle de qualidade, correto? Bom, e 30 funcionários fizeram gerenciamento de projetos e controle de qualidade. Vamos colocar aqui, gerenciamento de projetos, controle de qualidade, certo? Diagrama de Venn. O que você faz? Começa pela intersecção, pessoal. Aqui, gerenciamento de projetos e controle de qualidade. Você pode ver que o gerenciamento de projetos é tudo que está no azul. O que for controle de qualidade é tudo que está no rosa. E você pode ver que tem um pedaço do rosa no azul e um pedaço do azul no rosa. Isso aqui nós chamamos de intersecção de conjuntos. São elementos que participam dos 2 conjuntos. E olha aqui, 30 funcionários participam de ambos os treinamentos. Então, nessa intersecção, eu já tenho 30 funcionários, correto? Então, nesse grupo aqui de gerenciamento de projetos, eu já tenho 30. Neste grupo de controle de qualidade, eu já tenho 30. Por quê? Porque 30 fazem ambos os projetos. Ora, se eu tenho 120 funcionários que participam do treinamento de gerenciamento de projetos, mas aqui eu já tenho 30, então é 120 menos 30. Eu tenho 90 funcionários que fazem exclusivamente gerenciamento de projetos. E se eu olhar para o conjunto do gerenciamento de projetos, olha, tudo que está dentro do azul, eu tenho 120 funcionários. O controle de qualidade são 80 funcionários, mas eu já tenho 30 dentro do grupo rosa. Então, é 80 menos 30. Então, eu tenho 50 funcionários que fazem exclusivamente controle de qualidade. Mas eu tenho já 30 funcionários aqui. Então, se eu somar 50 mais 30, eu tenho 80 funcionários que participam do treinamento de controle de qualidade. Tranquilo? Pronto. Agora, se eu somar 90 com 30, 120, com 50, 170, mas são 200 funcionários. Então, eu tenho 30 funcionários que não participam de nenhum dos 2 projetos. Gabarito letra A. Questão fácil para os meus alunos. Espero que tenha sido fácil para você também. E para terminar o raciocínio lógico, em uma fábrica de embalagens, a produção diária de um novo tipo de caixa segue um padrão matemático. No primeiro dia foram produzidas 5 unidades, no segundo dia a produção foi de 8 unidades. A partir do terceiro dia, o número de caixas produzidas é sempre igual à soma das unidades produzidas nos 2 dias anteriores. Considerando essa regra, é correto afirmar que o valor da produção no sexto dia será de sequência numérica. Isso aqui você não pode errar no dia de sua prova, isso aqui é de graça. Eu tenho inúmeras sequências numéricas feitas pela banca lá nos simulados, né? Então, vamos lá, olha. Primeiro dia, 5 unidades. Segundo dia, 8 unidades. Terceiro dia, foi o que produziu no primeiro dia, mais o que produziu no segundo dia. Quanto produziu no primeiro dia? 5. Quanto produziu no segundo dia?
8. Quanto que é 5 mais 8? 13. Então, no terceiro dia foram produzidos 13 unidades. Olha, 3, 1, 2, 3. Então, e no quarto dia, pessoal? Aí vai, ó. Quanto que produziu no segundo dia? 8. Quanto que produziu no terceiro dia? 13. Olha bem, ó. 2, 3, 4. Correto? Então, se eu somar 8 mais 13 no quarto dia produziu 21 unidades. Aí fica fácil, né? E no quinto dia, olha. Terceiro, quarto, quinto dia. Quanto produziu no terceiro? 13. Quanto produziu no quarto? 21. 13 mais 21, 34. Foi o que produziu no quinto dia. E no sexto dia, a mesma coisa. 4, 5, 6, né? 2 dias anteriores. 4, 5, 6. Quanto produziu no quarto dia? 21. Quanto produziu no quinto dia? 34. Então, no sexto dia, é 21 mais 34, 55 unidades, gabarito letra B. Tranquilo? Vamos para informática agora, sem perder tempo. Está aí, ó. No expediente, ao montar relatórios no Excel, somar valores, comparar metas e referenciar intervalos, é útil reconhecer as categorias de operadores usados nas fórmulas. Assinale a alternativa que não contenha um tipo de operador válido. Pessoal, olha bem, quais são os operadores aritméticos? São a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, correto? Ó, somar valores, né? Então, operador aritmético. Então, aqui, operador aritmético, tem? Tem. Então, não pode ser. Ele quer aquilo que não contém um tipo de operador válido. Outro tipo de operador, comparação, pessoal. Igual, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, menor que, maior que. Isso aqui serve para comparar metas, correto? Então, comparação tem. Então, não pode ser o gabarito. Outro que eles não colocaram aqui é texto, o concatenar. Concatenar é o que? Juntar. Eu tenho aulas de informática básica com mundo velho de exercícios e vários simulados da banca que vale a pena adquirir. Dá para gabaritar questões de matemática. Essa aula de Excel lá, ela é esplendorosa. E referência. O que é a referência? É o que eu digo com todos os meus alunos. Você aprendeu isso aqui, você aprendeu 70% das aulas do Excel. O que significa 2 pontos? Até. O que significa ponto, vírgula? E. Ou seja, da célula A1, aí eu coloco 2 pontos, até a célula D1. Então, eu quero esse intervalo de células. Agora, se eu coloco da célula A1, coloco ponto e vírgula, fica A1 e D1, apenas as duas células. Então, tem referência? Tem. Então, o que não tem é os lógicos, gabarito letra B, ok? Tranquilo? Isso aqui tá tudo lá na plataforma para vocês, é só adquirir o curso. Outra aqui de graça. Essa aqui dá até para fazer inferência, né, pessoal? Em tarefas com videoconferências, em vídeo-relatórios e uso simultâneo de vários dispositivos do setor, a escolha do link impacta diretamente a experiência. Sobre as noções da internet em rede de computadores com fibra ótica, assinale a alternativa correta. Coloca na sua mente, nada hoje em transmissão de dados é mais rápido do que fibra ótica. Tranquilo? Nada hoje é mais rápido do que fibra ótica. Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. A transmissão por luz é imune a interferências eletromagnéticas, favorecendo maior estabilidade de conexão. Correto. Gabarito letra A. Agora vamos ver por que as outras estão incorretas. A fibra apresenta latência superior às tecnologias metálicas, deixando chamadas de vídeos menos responsivas. Pessoal,
nada é mais rápido do que a fibra. Então, a latência dela, correto? Ela é superior às tecnologias metálicas, correto? Então, as chamadas de vídeo, elas ficam mais responsivas, dão resposta mais rápida e não é menos responsiva. Então, a letra B está errada. A fibra oferece largura de banda menor que DSL, dificultando conectar vários dispositivos sem perder errado. Nada é mais rápido do que a fibra ótica. A fibra facilita interceptações por utilizar sinais elétricos ao longo de cabos de cobre. Não é usado. É fibra ótica, não é cabo de cobre. Está errado. Então, meu gabarito é a letra A. 23. Em acessos a portais e sistemas, é preciso atenção à guarda de dados no navegador. Com base em segurança nos navegadores, assinale a alternativa incorreta. Olha a casca da banana aqui. Fiquem atentos. Pessoal, aqui, ó, cookies. O que é cookies? É bolacha. Você lembra da história do João e Maria, que eles saem marcando o caminho para depois voltarem? Eles não vão jogando migalhas de pães. Aqui, os cookies é a mesma coisa. O computador usa cookies, pequenos programas, para identificar os sites que você está navegando e dentro dos sites aonde você foi, correto? Por isso que quando você vai no histórico do seu computador, o computador sabe todos os sites que você visitou. Por quê? Porque você deixou rastro, você deixou cookies. E hoje, né, talvez você me pergunte, mas então como eu não quero navegar e deixar rastro? Tem como? Tem. Antes eu quero te dar uma dica. Você está vendo aqui os navegadores. Aqui eu tenho o Edge, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Safari. Estes navegadores, pessoal, usam um programa para a leitura dos hipertextos. Esse programa que eles usam é o browser. Então, se eu falar browser e falar navegador de internet, é a mesma coisa, correto? Então, uma dica que eu estou te dando, é claro que tudo isso você tem lá no meu curso, né? Então, vamos lá. Eu quero navegar na internet e não quero deixar cookies. Tem jeito? Tem. Chama navegação anônima ou in private, correto? E aí, pessoal, o que é importante você saber é isso aqui, ó. O atalho da navegação anônima. Ctrl Shift N. Isso aqui você vai usar no Google. Aí, para você lembrar, eu deixei aqui uma mnemônica para você. Não é Google Chrome. Aqui você vai falar Google Chrome. E lembrar que Ctrl Shift N, quando você está navegando com o seu navegador aberto. E se for o Edge ou o Google, aí você vai usar esse atalho, Ctrl Shift N. E aí vai aparecer a guia anônima. E não vai deixar rastro. O cookie não vai deixar rastro. E eu tenho o atalho também, o Ctrl Shift P, para você usar no Mozilla. Correto, pessoal? Também é navegação anônima. Então, se nós voltarmos aqui, ó, aqui diz, os cookies armazenam dados sobre ações na web e preferências do usuário, servindo como forma de rastreamento. Isso está... Eita, aqui está correto, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Além dos cookies, imagens, senhas e outros arquivos podem ficar armazenados. Esse armazenamento é chamado de cache, correto. É possível limpar periodicamente cookies, caches, senhas salvas e demais dados de navegação pelas opções do navegador, correto. Olha, por que aqui é o gabarito? A navegação anônima registra cookie. Não! Ela é anônima justamente porque ela não registra cookies. Então, a letra D é o meu gabarito, porque a letra D está incorreta. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é banal para os meus alunos que assistem às minhas aulas e fazem os exercícios
concernentes aos navegadores de internet. Isso aqui é uma questão de graça, correto? Terminando, em relatórios, os gráficos ajudam a apresentar dados de forma clara e atualizada. Ao inserir e ajustar um gráfico, assinale a alternativa correta. Pessoal, o Excel, o Word, ele trabalha com as guias. Olha aqui, ó, a guia arquivo, guia página inicial, guia inserir. Você pode ver que a guia inserir está aberta. Dentro das guias, nós temos os grupos. Grupo tabela, grupo ilustração, grupo gráfico, grupo mini gráficos, correto? Isso tudo dentro do Excel. Eu destrincho isso na aula do Excel. Pelo menu inserir, olha o menu inserir, gráfico, é possível escolher o tipo, olha a quantidade de tipos, e editar os dados na planilha exibida. Correto, gabarito letra A. Acabou. O botão elementos do gráfico. Não existe botão elementos do gráfico. O botão filtros de gráfico. Dentro destes grupos, pessoal, eu tenho o grupo filtro. Aqui é para que eu possa filtrar o que eu quero, correto? Fala que serve para definir estilo e cores do gráfico, nada a ver, né? Ao colar um gráfico no Excel, o conteúdo passa a ser uma imagem estática, sempre independente do arquivo de origem, jamais, né? Então, meu gabarito ficou a letra A. Questão de número 25. No uso de e-mails, senhas e acesso a sistemas, pequenos descuidos podem virar ameaça, explorar vulnerabilidades e viabilizar tipos de ataque. Diante disso, analise as assertivas abaixo. Abrir anexos de remetentes desconhecidos, pode instalar malware e dar acesso indevido ao ambiente. Correto, pessoal? Eu explico muito isso lá na parte de segurança da informação. Reutilizar a mesma senha em vários serviços fortalece a proteção contra ataques de dicionário. Jamais reutilizar a mesma senha. Descobriu uma senha, descobriu ela, descobriu em tudo. Errado, jamais reutilizar a mesma senha. Conceder perfis de acessos amplos reduz o risco? Não, não reduz não. O acesso tem que ser ilimitado. Quanto mais acessos, o acesso for amplo, mais aumenta o risco de divulgação indevida de informação, correto? Programar atualizações automáticas do antivírus fora do expediente diminui janelas de exposição. Corretíssimo, pessoal. Então, a 1 e a 4 estão corretas, gabarito letra C. Inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário e, se possível, adquira o curso preparatório, ok? Um abraço!